Olá, nesse vídeo nós vamos fazer a leitura de parte do penúltimo capítulo da obra de Haroldo Dutra Dias, o livro Despertar, que tem como subtítulo Nossos Desafios na Transição Planetária. O 14º capítulo ele é um pouco extenso em relação aos que nós já lemos até agora, então nós vamos fazer o vídeo em duas partes para este capítulo, ok? Esse capítulo se intitula Pátria do Evangelho e Transição Planetária. E em destaque, no início deste capítulo está: quem nasce com a missão é predestinado e tem conhecimento desta missão? É uma pergunta que Haroldo faz. Então, iniciando o capítulo. Falaremos sobre uma das obras mais atacadas e polêmicas da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Não apenas pelo conteúdo espiritual que ele traz, referente à revelação, mas, sobretudo, pela forma com que o seu autor espiritual narrou os fatos históricos da forma de nosso país, ao sabor de seu talento artístico e ao sabor de seu olhar de cronista, contista e literato. Antes, porém, vamos a um contexto histórico. A obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que é uma psicografia do Chico Xavier, e o autor espiritual é Humberto de Campos, ok? Foi publicada em 1938, período em que as nações mais educadas do planeta e economicamente mais bem aquinhoadas se preparavam para um conflito sem precedentes na história da humanidade. A obra foi publicada no limiar nos portais da Segunda Guerra Mundial. A nação alemã, extremamente culta e valiosa, meticulosa e trabalhadora, um povo dado à ordem, ao intelecto, ao esforço, iniciaria um processo que mergulharia o mundo na mais dolorosa treva. Vivendo os reflexos da também desastrosa Primeira Guerra Mundial, o mundo assistiria atônito à ascensão de Hitler e do regime nazista a espalhar dor, lágrima e sangue ao redor de seus passos. Paris, a capital luz, aquela que abrigou um conjunto imenso de missionários que contribuíram enormemente para a evolução intelectual do planeta, seria invadida por tropas do exército nazista. Nações civilizadas conheceriam a fome e armas de destruição em massa jamais vistas, incluindo a arma nuclear. E ao lado dos lares extremamente civilizados da Alemanha, com as suas universidades famosas e construções, famílias judaicas seriam arrancadas e levadas para campos de concentração, onde crianças, mulheres e velhos seriam assassinados em regime de crueldade indescritível. Milhões de pessoas colocadas em vagões levadas para campos de concentração, onde o esporte predileto de soldados e generais era atirar em crianças, mulheres e velhos. Sua rotina consistia em acordar, tomar café, mirar suas armas e matar o maior número de pessoas antes de começar o seu dia. Químicos, físicos eram chamados a construir preciosas câmaras de gás venenoso. Intelectuais da sociologia e da economia eram convocados para defender e divulgar o regime nazista. E, diante desse quadro pavoroso, nações supercivilizadas do planeta silenciaram, sabendo do assassinato coletivo do Holocausto e das barbaridades do regime nazista. O mundo civilizado calou a sua voz e, em processo de omissão internacional, nunca antes presenciado, compactuou com os crimes de Hitler até que a sanha nazista ultrapassasse as fronteiras da Alemanha, porque há algo extremamente curioso com a injustiça. Se você tolera a injustiça com seu vizinho, um dia a injustiça bate à sua porta. Em destaque, hoje é um fato injusto que acontece com um estranho e eu me calo. Amanhã, o estranho está mais perto de mim, até que um dia
o estranho sou eu. Foi exatamente o que ocorreu. A injustiça perpetrada pelo regime nazista ultrapassou as fronteiras da Alemanha, ganhando a Europa e mergulhando em parte da América em um conflito sem precedentes. Enquanto esse conflito estava prestes a se concretizar, o mundo espiritual ditava pelas mãos de Francisco Cândido Xavier, Brasil, coração do mundo e pátria do Evangelho. E eu gostaria que você pensasse nisso, porque a primeira impressão que temos ao falarmos da missão coletiva de um povo, passado mais de 80 anos da publicação desta obra, é de que esse livro é uma promessa de prosperidade econômica para o Brasil. Uma promessa de Jesus aos brasileiros, dizendo assim: Brasil, Deus é brasileiro, vocês não vão ter nenhum problema financeiro. Eu, Jesus, vou tirar todos os políticos desonestos do Brasil. Não haverá desigualdades. Será uma nação com a maior renda per capita do planeta, o maior IDH do mundo, territórios vastíssimos, rios, mar, peixes, frutas abundantes, nada de dor e nem de sacrifícios, escolas maravilhosas e intelectuais soberbos. O Brasil será uma grande senhora do Evangelho, uma grande dama vestida de púrpura a desfiar pelo mundo, cantando a glória do Evangelho e evangelizando as demais nações do mundo. Esse é o nosso imaginário. Entretanto, se esse fosse o propósito espiritual do Brasil, por que não foi entregue então à Alemanha? Naquela época, a Alemanha possuía o maior número de universidades, muito mais do que nós. Não apenas em número, mas também em qualidade. Além disso, o estágio civilizatório em que se encontrava a França, Inglaterra e os demais países da Europa era de séculos à frente do Brasil. Eles já tinham resolvido problemas que estamos pensando ainda hoje. Os museus, os espaços culturais, a produção agrícola, a produção econômica de modo geral, a estrutura urbana de suas cidades, a infraestrutura, estavam no mínimo 500 anos à frente do Brasil. Estamos falando em missão coletiva. Mas afinal, o que é missão? E agora no subtítulo, exatamente com a questão: o que é missão? À luz da doutrina espírita, na questão 576 de O Livro dos Espíritos de Kardec, ele pergunta: foram predestinados a isso antes de nascerem os homens que trazem uma importante missão e dela têm conhecimento? A resposta, ou seja, ainda o esclarecimento de Haroldo. Ou seja, quem nasce com a missão é predestinado e tem conhecimento desta missão? Vejamos o que os espíritos respondem. Abre aspas. Algumas vezes assim é. Fecha aspas. Algumas vezes um missionário está predestinado a essa missão e ele tem conhecimento. Abre aspas novamente. Quase sempre, porém, o ignoram. Muitas vezes o próprio missionário não sabe direito qual é a missão dele. Ele tem uma vaga ideia. Depois do nascimento, e de acordo com as circunstâncias, é que as suas missões se lhes desenham às vistas. Deus os impele para sempre onde devem executar-lhe os desígnios. Fecha aspas. Nós temos uma visão de missão, a missão que já vem completa. Todavia, a ideia de missão que trata Kardec ela é diferente. Você acredita que nasceu para ser um astronauta, porém as circunstâncias da vida vão encaminhando, por exemplo, para a área da educação. E sem que você perceba, envolve-se nas questões educacionais e aos poucos vai se configurando um caminho. Após 50 anos, poderemos ter alguém igual a Paulo Freire. Geralmente a pessoa tem um objetivo e segue outro caminho. É como se Deus falasse: é para cá, até que você perceba. Eu acho que eu nasci para fazer isso mesmo. E você se integra e dá o cumprimento de algo distinto do que veio fazer. Atentemos agora à questão 573 de O Livro dos Espíritos.
a pergunta de Kardec, entre aspas. Em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Façamos uma distinção. Existe missão de espírito desencarnado e existe missão de espírito encarnado. Em verdade, missão é uma incumbência, não é uma medalha nem uma condecoração. Você recebe condecoração somente depois de cumprir a missão. Então, imaginemos que a missão seja a medalha de ouro na Olimpíada. Em uma corrida de 150 metros, ganhará a medalha de ouro somente quem completar a corrida e chegar em primeiro lugar. Porque a lógica da prova de corrida de 150 metros é ganhar quem chega primeiro. Missão é um encargo. Contudo, nós viciados no mundo material, porque o mundo material é repleto de privilégios, temos qual mentalidade? Nós imaginamos que missionário seja sinônimo de privilegiado, logo de ser protegidos. Assim, diante de alguma situação, o suposto privilegiado diz: você sabe com quem está falando? Com um missionário. Não pode acontecer nada de ruim comigo. Será assim mesmo? Pensemos agora na vida de Dr. Bezerra de Menezes, que sem dúvida foi um missionário na Terra e continua a ser no mundo espiritual. O missionário Bezerra de Menezes, auxiliar direto de Ismael, que é o anjo guardião do nosso país, que nasceu com a missão da mais alta relevância na pátria do Evangelho, ele perdeu 9 filhos dos 15 que teve. Assim, a primeira coisa que nós temos de afastar é a ideia de que missão é um privilégio, como imunidade à dor. Muitos pensam que todo mundo pode sofrer, exceto o missionário. O missionário sofre adversidades como qualquer outra pessoa, pelo simples fato de estar mergulhado no mundo corporal, que pode ser comparado a uma navegação em alto e bravio mar. Então, não existe privilégio em missão. Assim, quando ouço o Brasil tem uma missão, até me dá um calafrio. Mas retomando a questão referente à missão dos espíritos encarnados, em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Em instruir os homens, em lhes auxiliar o progresso, responde os espíritos. Instruir e auxiliar o progresso, por quê? Porque o missionário, ao chegar em uma área, encontra a casa de um jeito, ao sair, a casa está de outro jeito. Isso porque ele agrega valores novos, traz novo jeito, nova configuração, ele auxilia o progresso. Em que consiste a missão, afinal? Abre aspas. Em lhes melhorar as instituições por meios diretos e materiais. Fecha aspas. Porque por meios indiretos e imateriais, os espíritos já fazem isso. Não há necessidade de missionário encarnado para isso. Os espíritos melhoram as instituições de modo indireto e imaterial, inspirando os dirigentes, conduzindo e interferindo energicamente em circunstâncias. Estas são formas indiretas e imateriais. Essa é a missão dos espíritos desencarnados. Todavia, quando há necessidade de uma ação direta e material, a empreitada é do encarnado. Emmanuel, por sua vez, dizia para Chico: vocês clamam por orientação, e nós aqui, Chico, no mundo espiritual, pedimos braços. Vocês querem a direção, mas nós precisamos de mãos. Direção nós já temos, nós já estamos inspirando. Já estamos atuando nas instituições, nas pessoas, nas comunidades, nas famílias. Mas falta alguém que ponha a mão na massa e faça acontecer. E agora um subtítulo que se denomina como A Missão do Encarnado. Ok? E nós vamos ler agora até esta parte, deixando a segunda parte depois para o próximo vídeo. A Missão do Encarnado. A missão do encarnado é uma missão direta e material. Entre aspas,
As missões, porém, são mais ou menos gerais e importantes. A generalidade significa que uma pessoa nasce com certa missão em seu bairro. Por exemplo, há outras pessoas que encarnam com a missão em uma cidade, em um estado, em um país. Outras com a missão em um continente e outras ainda com a missão no planeta. Na área médica, na área da arte, da literatura, em uma área específica da ciência, tudo é missão. Abre aspas. O que cultiva a terra desempenha tão nobre missão como o que governa ou o que instrui. Fecha aspas. Tem uma missão a pessoa que nasceu com um pedacinho de terra e planta a macaxeira, como aquele que nasceu para ser professor, ou aquele que nasceu para a missão política a ser desempenhada na esfera do poder. Abre aspas novamente. Tudo na natureza se encadeia, ao mesmo tempo que o espírito se depura pela encarnação, concorre dessa forma para a execução dos desígnios da providência. Fecha aspas. Esse recorte guarda uma lição nas suas entrelinhas. O primeiro resultado concreto da missão é a depuração espiritual do próprio missionário. Por isso ele sofre tanto, porque o primeiro trabalho da missão dele é se depurar. Vamos imaginar que você nasceu com a missão de ser professor lá no sertão. Você reflete e pergunta: Nossa, Jesus, tem alguma coisa contra mim? Tanta dificuldade, o salário baixo, sem recursos. O primeiro objetivo dessa missão é depurar você. Em segundo lugar, e não menos importante que o primeiro, é você cooperar no encadeamento dos desígnios da providência. Cooperar nos desígnios da providência, entre aspas, cada um tem nesse mundo a sua missão, porque todos podem ter alguma utilidade. Esta questão 573 de O Livro dos Espíritos. Qual a missão mais importante? A missão mais importante não é a que você recebe, mas aquela que você cumpre. Porque há pessoas que recebem missões grandiosas e, no entanto, falham. Por outro lado, há quem receba uma missão que aos nossos olhos seja menos importante e a cumpre. E vai para a esfera superior. Humberto de Campos tem um caso curioso de um palestrante que desencarnou, mas não chegou muito bem ao plano espiritual. Após ser acolhido por uma entidade luminosa, ela revelou sua gratidão àquele palestrante. Suas palavras mudaram a minha vida. E o palestrante, sem entender, questionou: Mas como? Mas como é, meu amigo? Enquanto você falava, eu fazia. Esta é a grande diferença. Essa história nos faz entender que missão não é privilégio, não é imunidade à dor, nem é destaque. Missão é trabalho, é encargo. E quanto maior a missão, maiores os sofrimentos e decepções ligados a ela. E por quê? Porque a missão, primeiramente, depura o missionário, o faz progredir e, simultaneamente, não menos importante, cumpre uma função nos desígnios de Deus, entre aspas. Ninguém reencarna com a missão de praticar o mal. Questão 390 de O Livro dos Espíritos. O que acontece? Vamos imaginar que uma pessoa encarne com a missão de se casar e tem 3 filhos, mas ela abandona o lar. Por conseguinte, vem alguém e assume a missão daquela pessoa que abandonou e a cumpre. Ou seja, a vida se desdobrou, se desvelou. Portanto, não há mágica, não há garantia de que alguém que recebeu uma missão vá cumpri-la integralmente. A questão muda um pouco quando a missão é coletiva. No coletivo, o que vale é a média ponderada do grupo. Em um grupo de 1.500 pessoas, por exemplo, se 500 faliram, não significa que o grupo todo faliu. Se 1.000 cumpriram a missão, foi cumprida. A lógica aí é outra. E aqui nós paramos com este vídeo para dar continuidade no próximo, porque senão ficaria muito extenso. E o próximo subtítulo é exatamente a missão espiritual do Brasil. E aí nós leremos o 14º capítulo, o penúltimo desta obra, no próximo vídeo. Fiquem com Deus e um beijo a todos.
Muito obrigado.